Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo essa aula, mas vamos lá para mais uma aula de ensino religioso com fé em Deus, com graça, toda a graça nele. Primeiramente, novamente, alegria estar falando com vocês, estar dando essa aula para vocês. Estou morrendo de saudades, mas creio que já, daqui a pouquinho, por obra de Deus, a gente vai estar junto novamente, ok? Espero que estejam todos bem, todos bens. Espero que vocês estejam em casa, estudando, se esforçando e sendo cada vez mais precavidos nesse tempo de pandemia, ok? Quero começar essa aula dizendo isso para vocês, que a gente vai estar junto nessa caminhada. Tempo difícil, mas a gente sabe que a gente vai sair dessa por obra e graça de Deus. Beleza, gente? Então vamos lá. Pouca conversa, então vamos começar a nossa aula de hoje. Vimos e estamos percorrendo um caminho para entender um pouco mais sobre o Novo Testamento. Então, hoje a gente vai estudar sobre um carinha que tem tudo a ver, tem toda a cara do Novo Testamento. Beleza? A gente já tinha estudado nas aulas anteriores sobre o Espírito Santo. A gente estudou sobre o Pentecostes, mas para a gente entender o Pentecostes, a gente teria que estudar sobre o Espírito Santo, sobre quem foi o Espírito Santo. Então a gente viu isso, o Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente viu o Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente viu o Espírito Santo antes do Pentecostes, durante o Pentecostes e depois do Pentecostes e nos dias atuais. Então a gente deu essa estudada aí sobre desculpa aí, gente, sobre o que foi o agir do Espírito Santo naquela época. Beleza? E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a vida desse carinha aí, Pedro. A gente vai ver o que o Espírito Santo fez na vida desse homem. Beleza? Então vamos lá. Sua vida. Dê uma resumida aí para que vocês pudessem entender mais. Vamos lá. Eu vou ler e eu vou ficar parando para ficar explicando para que a gente possa ter uma aula dinâmica. Vamos lá. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida. Era o nome da cidade que ele nasceu, gente. Na época, uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum. E ficava na região costeira do Mar da Galileia. A gente vai ver lá isso em João capítulo 1, versículo 44. A gente vai ver que Betsaida ele ficava perto de Cafarnaum, na costa do Mar da Galileia. Beleza. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. Ou seja, Pedro e André, discípulos e apóstolos de Jesus, eram irmãos. É bem provável que seu pai, Jonas, também fosse um pescador, como a gente vê lá em João capítulo 1, versículo 42. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. A sogra de Pedro foi curada por Jesus. A história dessa sogra a gente vai ver lá em Marcos, capítulo 1, versículo 30. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. A gente vai ver lá em 1 Coríntios 9, 5. Vamos lá. Vamos entender. Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade perto de Cafarnaum. A gente vê que
Pedro também tinha casa em Cafarnaum. Ou seja, de vez em quando, Pedro, para passar um pouco de tempo, ele ia para sua casinha lá em Cafarnaum para descansar um pouco. Beleza? Sua família. Ele era filho de Jonas. Muito possivelmente Jonas também era um pescador. E ele era irmão de André. E Pedro e André, eles eram pescadores. Beleza? Ele era casado e sua mulher o acompanhava nas suas pregações. Sua mulher o acompanhava durante seu ministério na igreja primitiva. O que foi a igreja primitiva, gente? A igreja primitiva foi a igreja dada por Deus depois do Pentecostes. Beleza? Mas isso é assunto para outra conversa. Hoje o foco da gente é sobre a história, sobre a vida desse carinha aí, Pedro. Então aí tudo bem, gente? Bem simples, bem light, né? Vamos lá. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Possivelmente, seu nome original era o hebraico Simeão, ou Simão, utilizado originalmente em alguns textos, lá em Atos capítulo 15, versículo 14, ou lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. E talvez ele tenha adotado o grego Simão com pronúncia semelhante. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. João capítulo 1, versículo 42. O significado deste título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Gente, é muito massa a história de Pedro. E vamos começar logo pelo nome. É meio difícil de entender isso aí que eu coloquei para vocês, porque são muitos nomes. Mas vamos lá. Eu vou resumir para vocês aí. Se vocês estiverem com caneta, com caderno aí, anote. Vamos lá. Vou devagarzinho para que a gente possa entender. Vamos lá. Na história bíblica, Pedro, vamos chamar de Pedro, porque é assim como ele é conhecido. Pedro, ele é conhecido por vários nomes. Ele é chamado por vários nomes. O primeiro nome que ele é chamado é de Simeão. Em hebraico é Simeão. Em grego, Simão. Professor, o que significa essa palavra? Simão. Simão significa graveto. Simão significa frágil, fragilidade. Ou seja, um graveto. Se a gente pega um graveto ele é fácil de se quebrar. É ou não é? É fácil de se torar. Mas quando Jesus o vê, quando Jesus o chama para ser apóstolo, Jesus ele vai chamar ele de Cefas ou Kefa. Na nossa linguagem, na nossa linguagem, vai chamá-lo de Pedro, Petros. E o que significa essa palavra, Kefas, Pedro? Significa firme, significa rocha, pedra, significa aquele que não é abalado. Ou seja, a partir do nome, só pelo nome, a gente vê que Deus ele quer fazer algo na vida de Pedro. Ele se torna de Simão, de frágil, para Pedro, pedra, rocha, firme,
aquele que é constante, aquele que não vacila. Então a gente vê que Jesus, ele vai fazer uma mudança na vida de Pedro a partir do nome. Ele vai dizer, você não é Simão, você não é frágil, mas você é pedra, mas você é firme, mas você é forte como uma rocha, nada pode te abalar. Então Jesus, ele vai fazer essa transformação na vida de Pedro. Então vejam que louco é a história de Pedro só pelo nome. Vamos lá ver mais sobre a vida dele. A personalidade do apóstolo Pedro. O que é a personalidade? Vamos lá. Como Pedro se comportava? Vamos lá. Considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, ou seja, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo. Uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Vamos lá. Entendendo Pedro como ele, todo o Novo Testamento, não só apenas nos 4 evangelhos, mas durante todo o Novo Testamento, se a gente for ver a personalidade de Pedro, como ele era, se a gente for ler sobre ele, a gente vai ver que Pedro ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa direta e impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança. Talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsêmani, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. Vamos lá, gente. Vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre a personalidade de Pedro. Pedro, ele era uma pessoa simples, mas ele era uma pessoa direta e impulsiva. Ou seja, quando ele sentia alguma coisa, ele falava. Ele não era de estar escondendo. Mas ele era uma pessoa impulsiva. Ele agia conforme os seus sentimentos. Ou seja, se ele estava com raiva, ele liberava aquela raiva. Ele não era uma pessoa que guardava os seus sentimentos. Me dê um exemplo, professor? Então vamos lá. No Getsêmani. O que foi o Getsêmani? A gente estudou isso ano passado, mas para quem não se lembra. Getsêmani foi o jardim onde Jesus foi traído. Se lembram da história que Judas foi o traidor, beleza? Judas disse que iria traí-lo com um beijo, beleza? Mas aonde foi que Judas traiu Jesus? No Getsêmani, no jardim chamado Getsêmani, no Monte das Oliveiras. E a gente sabe que quem prendeu Jesus, Judas, quando chega, Jesus dá um beijo no rosto de Jesus, e com aquele beijo ele trai o Filho do Homem, e Jesus, ele é preso. Mas naquele momento Jesus vai estar com os seus discípulos, e entre os seus discípulos, entre os seus apóstolos estará Pedro. E Pedro, quando vê aquela cena, quando vê que Jesus vai ser preso, Pedro tem uma impulsão. E qual é o que Pedro faz? Ele ataca os sacerdotes, ele ataca aquelas pessoas que iriam prender Jesus, e vai dizendo a palavra que Pedro, ele vai cortar a orelha de um sacerdote chamado Malco. Ou seja, ele era sanguinário, ele estava ali para matar e para morrer por Jesus. Mas Jesus vai o repreender, vai dizer: Pedro, não é de violência que o meu ministério está aqui nesse mundo. Não é para violência, não é para sangue, mas sim para a palavra, mas sim por Deus.
Mas a gente vê que a personalidade de Pedro é uma personalidade sanguínea, é uma personalidade impulsiva, é uma personalidade corajosa. Porque ele tinha uma autoconfiança. Porque ele queria agir sobre os seus impulsos, sobre os seus sentimentos. Então a gente vê que Pedro ele é uma pessoa impulsiva. Ele é uma pessoa que não gosta de guardar sentimentos. Ele gosta de liberar esses sentimentos. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. A gente vai lá e vê em João capítulo 1, versículo 41. Este contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disto, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus, enquanto estavam pescando no mar da Galileia. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens, entre eles aqueles que o seguiam, para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. E também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. A gente vai ver lá em Marcos capítulo 5, versículo 37, Marcos capítulo 9, versículo 2, ou lá em Marcos capítulo 14, versículo 33. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. Tem essas citações aí, que eu não vou ler, senão vai passar muito tempo, mas tem essas citações aí que vão dizer que Pedro ele sempre era um dos primeiros dos apóstolos a serem chamados. Ou seja, Jesus ele sabia que Pedro tinha uma liderança diferente nos seus apóstolos. Então, vamos lá, para entender. Pedro e André foram chamados para ser discípulos. Primeiramente, eles foram convidados. Na história vai dizer que Jesus ele vai estar passando pelo mar da Galileia e vai avistar aqueles 2 homens, aqueles 2 irmãos, que é justamente Pedro e André. E ele vai fazer um convite, vai dizer: eu quero que vocês sejam meus seguidores. Porque primeiro, antes de ter apóstolos e discípulos, Jesus teve seguidores. E Jesus ele vai fazer esse convite, vai chegar para esses 2 homens, esses 2 irmãos, e vai dizer: eu quero que vocês sejam meus seguidores. Mas Pedro e André vão ser seguidores de Jesus, mas vão continuar na pescaria, vão continuar sendo pescadores. E mais tarde, com o passar do tempo, Jesus ele vai escolher 12 homens para que esses 12 homens permanecessem ao seu lado constantemente, ou seja, permanecessem ao seu lado em todas as horas. E Pedro e André estavam entre esses caras. E Pedro vai ser um dos primeiros a serem chamados. Vai ser um dos primeiros a serem recrutados. Então a gente vê que Jesus ele tem uma confiança muito grande em Pedro. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Foi ele também, justamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração. Vamos lá. Pedro e alguns discípulos viveram e viram algumas místicas sobre Jesus. Viveram e viram alguns ocorridos com Jesus. Entre eles a transfiguração de Jesus, quando eles viram o próprio Espírito Santo agindo em Jesus. E também ele foi prova viva, e eu acho que vocês já ouviram muito falar,
sobre aquela passagem que os discípulos estão em um barco em uma noite e aquele barco vai começar, o mar vai começar a se agitar e aquele barco vai começar a balançar muito e eles pensam que vão morrer. E quando eles avistam à sua frente, eles vão ver um homem todo de branco andando sobre as águas. E os discípulos vão dizer, o que será aquilo? Muitos vão dizer, é um fantasma, o que é isso? Mas Jesus ele vai dizer, sou eu, seu Senhor. E Pedro, por ter essa emoção, essa personalidade de liberar o que ele sente, ele vai dizer, se tu és realmente Jesus, deixa que eu vá até você. Andando sobre as águas. E Jesus ele disse, pode vir. A tua fé vai fazer com que você ande e venha até mim. E Pedro ele vai sair do barco, ele vai começar a andar sobre as águas. Mas no meio do caminho, Pedro vai começar a afundar. O que significa? A fé de Pedro ainda não é constante. Pedro ele começa com a fé muito forte, começa a andar sobre as águas, mas no meio do caminho ele vai afundando, ou seja, a sua fé vai acabando. Mas Jesus ele vai estar lá e ele vai dar a mão a Pedro para que Pedro possa se levantar. Jesus está dizendo, eu estou contigo, não duvide de mim, eu estou aqui para que vocês realmente creiam que o Filho de Deus está no meio de vocês. Se vocês quiserem ler mais sobre esse andar nas águas, está lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 28. Ok, gente? Então leiam aí para que vocês possam entender mais. Vamos lá. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 16. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá, gente, vamos entender. Em uma das suas passagens, em uma das suas conversas de Jesus com seus discípulos, Jesus vai perguntar aos discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, com muita sabedoria, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, tu és o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Senhor. E Jesus naquele instante vai dizer que aquela resposta de Pedro foi uma revelação do próprio Espírito Santo. Porque muitas pessoas olhavam para Jesus, mas não tinham Jesus como Filho de Deus. Não olhavam para Jesus e não via nele a imagem de Deus. E é nessa ocasião, é nessa hora que Jesus ele vai dizer uma frase tão conhecida por muitos, que vai dizer, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre essa pedra eu colocarei a minha igreja. Professor, o que Jesus quis dizer com isso? Vamos lá. A gente viu lá em Pentecostes, né? A gente viu o que ocorreu em Pentecostes. Não é isso? Vamos lá, vamos entender. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia do Pentecostes.
Se lembram que no dia do Pentecostes, os judeus duvidaram do que estava acontecendo, diziam que aquele povo tinham bebido vinho, por isso que estavam falando em outras línguas. Mas Pedro, com muita ousadia, muito impulsivo, ele vai dizer que aquilo não era obra de embriaguez, não era obra de bebidas, mas era uma obra do próprio Espírito Santo. E naquela época, naquele mesmo instante, cerca de 3.000 pessoas iriam se converter. Cerca de 3.000 pessoas se converteram. Até o capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém, da igreja primitiva. Ou seja, se lembra do slide anterior? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E sobre essa pedra eu colocarei a liderança da minha igreja. E está aí dizendo, durante os primeiros anos da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, Pedro liderou. Ou seja, quem foi o líder da igreja, quem foi o primeiro líder da igreja de Deus foi Pedro. Foi o apóstolo Pedro quem disse as conhecidas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, muitas pessoas conhecem essa frase: não tenho prata nem ouro, mas tudo que tenho eu te dou. Então, com essas frases, com esses ditados, Pedro ele começou a profetizar e Pedro começou a curar, Pedro começou a fazer milagres na vida de pessoas. Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas. Lá em Atos capítulo 9 a gente vai ver esse milagre acontecendo. Que é quando Pedro ele ressuscita uma pessoa chamada, esse carinha se chama Dorcas. Pedro ele ressuscita uma pessoa. Não por méritos de Pedro, mas sim pelo próprio Espírito Santo. Porque naquela época, naquele tempo, Pedro já era cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro, ele exerceu uma grande função de liderança, principalmente depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele é considerado como um dos maiores líderes e homens de confiança do Novo Testamento. Vamos lá, para terminar esse assunto aí, para entender mais. Resumindo um pouco sobre a vida de Pedro. Pedro ele nasceu em Betsaida, ele também tinha casa em Cafarnaum, perto do mar da Galileia. Pedro, seu irmão era André, que também foi um dos seus apóstolos. O seu pai era Jonas. Ele era casado, a sua mulher, ela andava com Pedro no seu ministério, nas suas pregações, nas suas pregações. E Pedro ele se transformou primeiramente com o seu nome. Ele deixou de ser chamado de Simão, de Simeão, ele deixou de ser um graveto para ser firme como uma pedra, Petros, pedra, firme, rocha. E a gente vai ver que a personalidade de Pedro é uma personalidade forte, é uma personalidade impulsiva, é uma personalidade que chega e faz, que não guarda, mas que deixa sair. A gente vai ver isso justamente lá no Getsemane, que quando Pedro corta a orelha de um sacerdote chamado Malco. Mas a gente vê que Jesus ele tem uma grande confiança em Pedro. E ele vê que o Espírito Santo age na vida de Pedro de uma forma diferente. Porque quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Pedro é o único a dizer: tu és o Filho de Deus. Tu és o próprio Cristo. Não há outro que nem tu. Então, naquele instante, Jesus vê que o Espírito Santo
age de uma forma diferente na vida de Pedro. Ele vai dizer aquela frase: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra eu vou deixar a liderança da minha igreja, que é justamente quando a gente se tem a primeira igreja, que é a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, que acontece logo depois do Pentecostes. A gente vê que Pedro, ele é um dos primeiros a ter essa ousadia, a ter essa liderança, porque é Pedro que converte 3.000 pessoas, 3.000 judeus convertem. Ele consegue converter, e a gente vai ver, principalmente no livro de Atos, que Pedro ele vai fazer alguns milagres, entre ele a ressurreição de um cara chamado Dorcas. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre a vida desse cara, gente, é incrível. Pedro ele exerce uma função totalmente de liderança, totalmente de confiança no Senhor. Beleza, gente? Então, lembrando, essa aula vai estar disponível para vocês a hora que vocês quiserem no YouTube. Quem não puder e quem quiser novamente rever essas aulas, e quem não estiver achando essas aulas, entre em contato comigo que eu vou estar disponibilizando o link para vocês. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido essa aula, e um forte abraço. Se sintam abraçados aí, mesmo que de longe, mas já já nós vamos estar convivendo em sala de aula, e nós vamos estar nas nossas aulas de ensino religioso. Espero que vocês tenham entendido. Então, bons estudos e até a próxima semana.